Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus hoje, mais uma porção da palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, a revelação do arrebatamento da igreja. O versículo 13 começa assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Muitos crentes estavam morrendo ali na cidade de Tessalônica e eles ficavam ali desesperados, sem saber o que ia acontecer com esses irmãos que estavam morrendo. Então o apóstolo Paulo ele escreve essa carta para trazer um consolo à igreja em Tessalônica. Então ele diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que já morreram. Esse dormir aqui é os que partiram para a eternidade, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A pessoa que não tem Jesus, ela não tem nenhuma esperança. Ela vive aqui nesse mundo como o porco. O porco não tem esperança. O porco engorda para morrer. Então assim é as pessoas que não têm Jesus. Elas só pensam no ventre. O Deus desse povo é o ventre. Então Paulo ele está esclarecendo aqui aos crentes em Tessalônica, porque se cremos que Jesus morreu, e nós cremos, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, no dia do arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus ele vai descer lá do seu trono, ele está assentado à destra do Pai, conforme está escrito em Hebreus 1:3, ele desce do seu trono, passa no paraíso, pega todos os nossos irmãos que morreram, ele traz nossos irmãos que morreram, e essa alma volta ao cemitério e ressuscita os seus corpos. É isso que vai acontecer. Dizemos-vos, olha o versículo 15, dizemos-vos, pois isso, pela palavra do Senhor, pela palavra do próprio Deus. O arrebatamento, ele foi revelado para Paulo. Jesus revelou para Paulo cara a cara, quando Paulo esteve arrebatado 3 dias. Paulo disse assim: conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Então Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. E ali Jesus revelou para ele o arrebatamento. Então as pessoas que não acreditam no arrebatamento são uns ignorantes, porque estão chamando Jesus de mentiroso. Porque dizemos-vos, pois isso, pela palavra do Senhor. Paulo está então falando assim: olha, eu estou falando o que eu ouvi do Senhor, o que o Senhor me falou, eu estou passando para vocês, crente em Tessalônica. Foi Jesus que falou para mim. É o que está dizendo aqui. Dizemos-vos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, ninguém vai chegar lá no céu antes do outro, não. Os nossos irmãos que morreram em Cristo vai ressuscitar lá no cemitério. Imediatamente a igreja viva será transformada. Olha aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Ele desce do céu, ele desce do seu trono. Jesus desce do trono e vem até as nuvens, até o céu atmosférico. No arrebatamento pré-tribulacionista, ele não vem para a terra, ele vem só até o céu atmosférico. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus traz as almas deles então, que já está no paraíso. As almas voltam ao corpo, esse corpo é transformado em um corpo glorificado. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí sobe todo mundo junto. Agora, para fechar com chave de ouro,
E para provar para os pós-tribulacionistas que a igreja não irá passar pela grande tribulação, Paulo fecha com chave de ouro no versículo 18. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Imagine, os nossos irmãos pós-tribulacionistas, eles pregam que a igreja vai passar pela tribulação. A igreja vai ser massacrada na tribulação, vai passar pelos 7 selos, vai passar pelas 7 trombetas, vai passar pelas 7 taças, o anticristo vai massacrar, vai perseguir, vai correr atrás de crente dentro do mato, a polícia internacional vai decapitar crente. Imagina essa bagaceira toda em cima da noiva, em cima da igreja, e aí Paulo fala assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso não tem coerência, isso não é consolo. Paulo está falando aqui de uma vinda pré-tribulacionista. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Se a igreja fosse passar pela grande tribulação, então aqui esse versículo 18, Paulo estaria dizendo assim, irmãos, infelizmente, vocês vão ser massacrados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer, mas Jesus vai voltar no final da tribulação. Não é isso que está escrito aqui, meus irmãos. Então a gente tem que pensar, tem que colocar essa cabecinha aqui para funcionar. Depois de tudo que Paulo fala aqui, ele fala assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então o arrebatamento, ele é um maravilhoso consolo da noiva. Não tem sentido, não tem sentido. A igreja passar pela tribulação, ser massacrada, machucada, destruída, e Paulo dizer, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Como diz Thomas Ice da chamada da meia-noite, a igreja leva uma surra na grande tribulação, no final da grande tribulação, Jesus volta e fala assim, vem cá gatinha, deixa eu casar com você. Tem lógica isso, irmãos? Isso não tem lógica. A mesma coisa acontece no texto de Tito. A mesma coisa vai acontecer no texto de Tito. Até separei aqui para vocês aqui, ó. Tito 2, versículo 11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos neste presente século uma vida sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Se a igreja fosse passar pela tribulação, Paulo estaria dizendo assim, aguardando a grande tribulação, aguardando o massacre e a segunda vinda de Cristo em Jerusalém. Não é isso que está escrito aqui. O arrebatamento, ele é a bendita esperança da noiva. A mesma coisa acontece aqui. Os nossos irmãos pós-tribulacionistas dizem que a igreja vai passar pela tribulação, vai ser massacrada, vai ser destruída. A igreja passa pelos 7 selos, pelas 7 trombetas, pelas 7 taças. Ela é massacrada na tribulação. Aí Paulo fala assim, depois de tanto sofrimento, de tanta covardia com a igreja na grande tribulação, vocês aguardam a bendita esperança? Isso não é bendita esperança coisíssima nenhuma. Que sentido tem isso? Que sentido tem isso? Ser espancado, machucado, destruído, aguardando a bendita esperança? O arrebatamento da igreja pré-tribulacionista, ele é a bendita esperança da noiva. Ele é a bendita esperança da noiva. Nesse texto aqui, ele é a bendita esperança da noiva. E no texto de Tessalonicenses, ele é o maravilhoso consolo da noiva. Desculpe meus irmãos pós-tribulacionistas, mas estão precisando de ler Bíblia, estão precisando de estudar mais a palavra de Deus, prestar atenção nos detalhes e pedir o Espírito Santo que tire essa cegueira da mente de vocês. Porque o pós-tribulacionismo é uma cegueira espiritual. Vocês estão precisando de Espírito Santo na vida de vocês para mostrar para vocês a verdade, porque vocês estão sendo enganados pelo inimigo. Me desculpa a franqueza, mas vocês estão sendo enganados pelo inimigo. Vocês que são pós-tribulacionistas. Irmãos, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.